meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Contem pra mim. Estou iniciando mais um vídeo aqui pra contar um pouco da minha relação com o meu pai. Eu vou começar desde o começo, porque eu quero que esteja bem explicadinho pra vocês entenderem melhor, tá bom? Primeiro, eu quero estar falando um pouco da minha história, porque eu sei que vai ter bastante gente que vai se identificar, sabe? Um pouco. Então, eu quero estar podendo contar aqui pra vocês um pouquinho da minha história. E o que eu puder estar contando, eu vou estar contando com o maior prazer pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Assim, meu pai e minha mãe ficaram juntos praticamente 15 anos, tá? De idas e vindas. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito ignorante, muito arrogante, uma pessoa que não aceitava que ninguém mandasse nele. De nada. Se ele falasse um A pra ele, ele já brigava, ele já te xingava, te mandava pra aquele lugar, mostrava aquele dedo, sabe? Então, ele sempre foi esse tipo de pessoa. Quando eu tinha lá por volta dos meus 4 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram, tá? Eles se separaram. Só que assim, no começo, meu pai sempre me tratava bem. Era uma festa, tipo, todo ano, quando fazia aniversário, era uma festa de aniversário na casa da minha mãe e uma festa de aniversário na casa do meu pai. Só que aí, meu pai, ele sempre foi de beber muito. Muito, 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 muito. E aí, ele começou a pegar o hábito de ir pro bar e me levar junto e começou a me exibir como troféu. Ai, Tawane, como assim te exibir como troféu? Ele virava pra camarada lá e falava, olha o meu tesouro, olha a minha bonequinha, olha que não sei o quê. Aí ele me catava assim e fazia eu girar pra ficar mostrando pros homens, pros velhos que tinha lá. Eu não aceitava, eu não gostava, eu me sentia muito mal. Eu me sentia um lixo por ser uma criança, tá? E eu tô falando disso, eu tinha por volta dos meus 6, 7 anos, tá, gente? Que eu lembro perfeitamente, porque a partir de 5 anos, a criança já começa a lembrar das coisas, e eu lembrava. E aí, gente, meu pai sempre me tratou desse jeito, tipo, de levar pro bar, não sei o quê. Ele acha que o amor dele compensava com dinheiro, que ele me dava dinheiro, tipo, R$ 2, R$ 10, entendeu? Ele acha que compensava desse jeito. Ou senão ele me levava lá na doceria e pegava 2 sacolas de doce, cheia de doce pra mim, e achava que tava tudo certo. Mas criança que é criança, fala sério. Não quer o amor do pai, não quer o amor da mãe, quer atenção, quer carinho, quer que brinca, entendeu? Eu lembro de algumas vezes dele brincando comigo, sim. Só que eu lembro que era coisa pouca. E quando ele brincava comigo, ele tava bêbado. Ele nunca tava bem. Ele nunca tava bem. Ele sempre estava bêbado. Às vezes, quando a gente tava voltando pra casa, que ele me levava, falava que ia me levar num parque, e a gente tava voltando pra casa, eu tinha que voltar com ele bêbado, eu tinha que carregar ele. Pra vocês terem noção, gente, de como que era a situação. E aí, ele pegava, falava que ia me levar pra pescar, tinha vez que levava, e quando levava era bêbado, viu, gente? Imagina você tá dentro do carro do teu pai no bêbado, dirigindo um carro bêbado. Gente, era assim pior, sempre foi assim. E aí, eu lembro que lá pro meus aniversários, aí passou um tempo, ele conheceu uma mulher, a minha madrasta. E aí, nessa que ele conheceu a minha madrasta, ele começou a se afastar, ele já não era tão próximo meu. Aí ele se afastou bem mais de mim. Aí ela começava a chegar em mim, falando que meu pai não me queria mais, que meu pai isso, que meu pai não queria saber de mim. Teve um dia que eu fiquei com tanta raiva que eu falei, mãe, o que que eu faço? Porque ela tá falando isso, isso e isso, eu não sei se é verdade. Ela falou, aí minha mãe me explicou, falou assim, olha, você vai chegar no teu pai quando ela estiver junto e vai perguntar se é verdade. Eu fiz isso, minha gente, mas meu pai começou a xingar ela. Aí ela começou a falar que era mentira minha, que ela não tinha falado isso. Meu pai acreditou em quem? Na mulher, do que acreditar na filha dele. Aí eu peguei e fiquei muito chateada, gente. Fiquei muito chateada. Aí eu deixei passar, né? Porque até então não ia adiantar nada, sabe? Eu tentar brigar, alguma coisa. E ela era igual meu pai, gostava de uma pinguinha. Gostava. E aí, gente, lá pros meus... Como eu falei, todo ano fazia aniversário, todo aniversário meu, uma festa era na casa da minha mãe e uma festa era na casa do meu pai. Lá, no meu aniversário de 8 anos, foi na casa da minha mãe.
No meu aniversário de 9 seria na casa do meu pai, já tava tudo certo, tudo ok. Meu pai, um dia, eu faço aniversário dia 9 de agosto. E aí eu lembro que eu cheguei uns dias antes e falei, pai, minha festa de aniversário vai ser aí esse ano, né? Ele não sei o que, já comprei todas as coisas, realmente, ia comprar todas as coisas. Quando foi ver, gente, esse homem não foi pescar, não me largou, não me esqueceu, bem dizer, se esqueceu de mim. Aí depois ele passou uns dias, passou uma semana, ele voltou, falou, olha filho, me desculpa que o pai esqueceu. Mas eu chorei muito, 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 porque eu fiquei arrasada. Mas eu peguei e deixei quieto passar, deixei passar e tal. E aí tudo que ele foi fazendo comigo foi me afastando dele. Foi me afastando totalmente dele. E aí ele me forçou a ir morar com os meus padrinhos, porque meus padrinhos sempre teve uma condição melhor de vida, que poderia pagar meus estudos, tudo eu fui. Nos 2 primeiros anos, eu fiquei lá 2 anos. Nos 2 anos que eu fiquei lá, ele nunca ligou pra saber se eu tava bem, ele nunca ligou pra perguntar se eu tava precisando de uma blusinha, ele nunca perguntou pra minha madrinha se ela precisava de uma ajuda financeira. E aí, gente, foi ficando assim. Ele mal ligava pra mim, e aí não fazia nada pra saber se tava bem. Pra perguntar se a filha dele não tinha morrido, né? Nem isso, não perguntava. Aí o que eu ficava mais brava é que essa minha madrinha é irmã dele. E chegava nos dias dos pais, ela fazia eu comprar presente pra ele. Chegava no dia do aniversário dele, fazia eu perguntar, ligar pra ele. Sendo que no dia do meu aniversário ele não me ligava. Sendo que ele não perguntava se eu tava bem, não falava um oi pra mim, não falava nada. Isso foi me chateando bastante, sabe? Só que eu fazia, pra fazer o gosto dela. Aí, gente, esses barulhos de moto aqui, misericórdia. Mas enfim, e aí eu ia fazendo sempre os gostos deles e tal. E eu fazia isso também pra ver se ele se importava um pouco mais comigo, sabe? Pra ver se ele dava um pouco mais de atenção pra mim. Mas nem isso, gente, nem isso. Aí, enfim, aí me deu a louca de voltar pra morar com a minha mãe, que eu queria morar perto com a minha mãe. Eu voltei, ele se preocupou comigo? Não. E aí, gente, eu engravidei, ele mal ligava pra mim, mal perguntava se eu tava bem, mal falava nada, entendeu? Tipo, isso que eu moro, tipo, a rua aqui, eu morava desse lado e ele morava desse. E ele, tipo, sempre morou em frente a vida toda, ele sempre morou de frente com a minha casa. Ele só falava comigo quando ele me via na rua. Caso contrário, não. Isso que eu ia lá na casa dele a procurar ele. Aí, gente, quando foi no meio do ano passado, minha madrasta veio a falecer. E eu fiquei com uma dó, fiquei com uma dó do meu pai, sabe? E aí eu fui tentar me aproximar dele, sabe? Tentar colocar todas as diferenças de lado. Eu coloquei todas as diferenças de lado, coloquei tudo que aconteceu pra trás, deixei lá no passado. E eu fiz isso. E aí, gente, meu pai, ele tava mal, porque ele não tava comendo, ele não tava cortando o cabelo, ele não tava tomando banho, ele não tava fazendo nada, ele só tava dependendo das pessoas. E minha tia, que mora aqui, perto da nossa casa, começou a ajudar, sabe? Começou a cuidar dele também, tá fazendo comida e lavando a roupa dele. E eu ia lá na casa dele pra ver se ele tava bem todo dia. Eu dava uma organizada na casa, eu lavava a louça, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu fui parando de cuidar de mim pra estar cuidando dele. E aí teve uma vez que ele... até no começo do ano eu trabalhava em um bar. Precisei trabalhar em bar pra me sustentar, né, e cuidar do meu filho. E aí, gente, ele foi nesse bendito bar que eu trabalhava, foi comprar uma garrafa de pinga, 51, né? E aí, ele desmaiou nesse bar, na onde eu trabalhava. Ele desmaiou. E eu fui lá pra ver se ele tava bem. Porque me ligaram,
E aí, nesse dia eu tinha feito a unha, eu borrei toda a minha unha. Tinha colocado unha de porcelana, quase que eu quebrei minhas unhas. Eu fui lá tentar buscar ele. Ele pegou, ele falou assim, sai daqui, menina. Eu não quero ir embora, não sei o que, eu não quero. Eu quero ficar aqui, me deixa aqui. Que você... E fala, começou a me xingar. E lembrando que meu pai, ele sempre me xingou. Ele sempre falou que eu não merecia ser faxineira, que eu não merecia nada, que eu era um lixo. Ele sempre falou essas coisas pra mim. Sempre. E aí, gente... Pelo simples fato de ele ter feito isso, tipo, falar isso, eu pus tudo de lado, sabe? Preferi fingir que isso nunca tinha acontecido. Só que nesse dia ele voltou a falar, a me tratar assim. Ele voltou a me tratar assim. Ele me xingou de vaca. De vaca, entendeu? E me xingou de tudo quanto é nome. Me xingou de tudo. De tudo. Que ele não merecia, que ele não precisava da minha ajuda. Que ele sabia se me virar sozinho. Que... um monte de coisa, gente. E aí, nós indo embora, tentando ajudar ele, porque ele não tava conseguindo parar em pé, ele sentou a mão na minha cara e me xingou. No começo desse ano, tá, gente? Ele me xingou. E aí eu parei de falar com ele, né? Parei. Só que aí depois ele não saía mais pra rua. Não saía mais pra rua. E aí eu tava tentando me aproximar dele de volta, sabe? Só que ele não quis saber. Ele bem dizer, ele não quis. Aí depois eu falei pra mim mesmo, coloquei pra mim, se ele não quer saber de mim, quem sou eu pra querer ir atrás dele? Gente, passou acho que 1 mês e meio que eu tentei ir atrás dele. Meu pai ficou internado. Meu pai teve que correr pro hospital. Né? Nessa que ele teve que correr pro hospital, ele precisou fazer uma intubação. Lembrando que meu pai não tava se alimentando, ele não tava fazendo nada. Por mais que a gente fizesse comida pra ele, desse as coisas pra ele comer, fizesse tudo pra ele, ele não fazia nada. E aí, gente, ele ficou internado, precisou intubar ele. Na hora da intubação ele não aguentou. Ele veio a óbito, sabe? Ele veio a óbito dia 14 de março de 2020. Pra ajudar, era o dia do casamento do meu irmão. Era o dia do casamento do meu irmão. E aí, gente, e aí ninguém, todo mundo começou assim, que era meu parente, que sabia que tinha acontecido isso. Não tava me falando o que tinha acontecido. Eu nem sabia que ele tinha sido internado, porque eu pedia, eu tinha parado de trabalhar no bar e fui trabalhar no fast food, que é comida que eu gosto de fazer, sabe? Comida. E aí eu fui trabalhar, e aí nesse dia eu saí mais cedo. Meu pai faleceu 5 e pouco da tarde, e aí todo mundo tentando me ligar pra me avisar que tinha acontecido isso. Só que aí minha mãe não deixou eu contar, porque por conta que era casamento do meu irmão, queria que eu aproveitasse um pouco a festa, sabe? Eu aproveitei o que deu, mas foi eu chegar em casa, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. E aí, como ele veio a falecer, eu tive que, como por ser filha dele, eu que tinha que ser a declarante dele, sabe? E aí eu fui no ML junto com os parentes de parte dele. E aí no domingo nós enterramos ele, tá? Gente, me desculpa pelo barulho de fundo, que estão fazendo reforma aqui do lado. Me desculpa. Aí no domingo, dia 15, nós enterramos ele. Gente, eu pensei comigo, depois que aconteceu tudo isso,
Eu falei, pô, eu tentei me aproximar dele, eu tentei ser realmente uma filha pra ele, mas ele não quis ser um pai pra mim. Da parte dele eu me senti muito indesejada, sabe? Eu me senti indesejada. Depois eu fui obrigada a escutar de família, de pessoas que, da parte dele, sabe? Que eu não fazia nada por ele, que eu não ajudava ele, que ele morreu brigado comigo porque eu não queria falar com ele. E hoje quem carrega essa consciência de que ele estava brigado comigo sou eu, gente. E os comentários que as pessoas fazem sobre isso, sobre essa relação, só me deixa mais mal, sabe? E é isso, gente. Eu acho que um pouco dessa história vai fazer, tipo, outras pessoas irão, eu penso que é assim, outras pessoas irão ver a minha história e irão se identificar, sabe? E eu quis gravar esse tipo de estilo de vídeo porque para as outras pessoas ver, não se sentir tão sozinhas, sabe? Por isso que eu quis gravar. Então, gente, se for fazer alguma crítica, por favor, não comenta não, tá? Porque pra me criticar já basta minha família. Então, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Beijo!